Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Muito bom ter você por aqui. Você sabe que nas duas últimas aulas nós tratamos do 7º e de certo modo do 10º mandamento, né? Eu até mencionei, mas a gente foi a partir de um substrato de algo que move esses dois pecados, que se chama inveja. E a partir disso, como a gente já havia falado anteriormente, das ideologias, porque elas são fruto de uma inveja, quer dizer, você tem o que eu não tenho, então eu preciso criar uma narrativa para tomar o que é seu, passar para o meu nome e ainda aparentar que eu estou fazendo justiça. O ponto final é esse. É lógico que, e aí eu volto a repetir, né, todos estes casos eles partem de fatos reais, né? Pessoas são verdadeiramente desrespeitadas nas ruas, nas empresas, são desrespeitadas por terem alguma doença, por terem alguma deficiência, e aí seja no atendimento, seja no tete a tete, na conversa com alguém. Então pessoas são desrespeitadas, sim senhor, por razões de cor, de raça, até de religião. Ocorrem grandes desrespeitos. São fatos que ocorrem aos montes, né? Então pessoas são desrespeitadas. E por que essas coisas acontecem? Por que as pessoas são desrespeitadas? O problema quando eu menciono na primeira e na segunda aula, quando falamos do meio ambiente e de como deve ser o nosso comportamento com o meio ambiente, que nós não devemos ser idólatras, no sentido de considerar toda a questão ecológica como se fosse um deus, mas ter o justo equilíbrio para o bem tratar de todas as coisas, colocando o homem como mais importante, porque isto, assim, ainda que você seja muito amante do seu cachorrinho, do seu gatinho, do bichinho que você possui, você precisa entender que o que vai contar aí é a caridade com o próximo, e o próximo não é o seu animal, tá? Então é lógico que ele tem que ser bem cuidado, você tem que continuar levando no veterinário, não é para largar agora. Eu sei que você não vai fazer isso, mas compreender que os seres humanos precisam ser cuidados. Por quê? Porque os animais já estão na felicidade, os seres humanos ainda não. Então muita gente ainda está na ignorância, ainda está no erro, e precisamos, primeiro, sair do erro e ajudar os nossos irmãos a enxergarem a verdade. Isso é o principal. Entendendo isso e entendendo que todos nós estamos na luta pela nossa salvação e pela salvação dos irmãos, nós precisamos dar uma passada geral sobre o 7º e o 10º mandamento, compreendendo que aí a gente pode abrir ainda um outro parêntese para eu começar a falar de, né, porque eu vou pegar aquele que eu disse que eu ia usar, que é o Catecismo de São Pio X, para ir pergunta e resposta e você entender o 7º e o 10º mandamento. Porque a gente vai tratar nas próximas semanas sobre trabalho. E nós vamos responder finalmente, a grande pergunta que todo mundo faz. Depois que a gente falar das relações de trabalho, nós vamos falar sobre pobreza e riqueza. Porque muita gente pergunta, o católico pode ser rico? A gente pode querer enriquecer? O que afinal a igreja quer dizer com a pobreza? Então é isto que nós vamos responder. Mas para responder, para falar dos deveres do trabalho, direitos do trabalho, deveres do trabalho, qual é o dever do empresário, qual é o dever do funcionário, isso como um todo, tá? Não é pegando, né? Porque quando fala, parece que todo mundo está dentro de uma, de uma metalúrgica. Isso já está bem superado, né? E as relações de trabalho já mudaram muito, né? Nós não estamos mais nos anos 80. Eu escuto algumas coisas de político
E a sensação que eu tenho às vezes é que o político não saiu da década de 80. Parece que todo mundo ainda está com roupa de mecânico, né? Com todo respeito aos metalúrgicos, que ainda existem, mas não é todo mundo, e as relações de trabalho mudaram bastante. Então nós vamos ter essas coisas, nós vamos explicar, nós vamos trazer aí a questão da pobreza e da riqueza, e o que é a pobreza, que tanto falam alguns santos, e nós podemos ficar rico, não podemos ficar rico, qual que é o negócio, né? Indo e explicando com calma e tranquilidade, faremos isso. Então você já sabe o que vem por aí, né? Nós vamos falar de trabalho, e dos direitos e dos deveres, e também vamos falar sobre pobreza e riqueza. Depois a gente vai trazer umas consequências, aí dando alguns relatos históricos, algumas questões aí da Revolução Industrial, de alguns erros de entendimento que às vezes a gente tem, né, sobre a Revolução Industrial, sobre o desenvolvimento dessas ideologias e como é que a gente tem que ver hoje, né? Porque muita gente cria aquele negócio assim, a esquerda é socialista e tal, porque a gente explicou, e aí acha que do outro lado está tudo bem, mas assim, o liberalismo é um problema. Então nós vamos tentar entender como é que é o mundo de hoje. O mundo de hoje realmente ele é um mundo que é essa esquerda tradicional que falava, né, da Revolução dos Trabalhadores. Então a gente vai pegar essa questão da Revolução Industrial, consequências econômicas, ideológicas e tal, e vamos tentar chegar a como é que a coisa está hoje. Como é que o negócio está hoje? Porque hoje você tem as ideologias muito mais no campo social, exatamente nos campos que eu falei de respeito e desrespeito, que pessoas são desrespeitadas sim, né? Não tem como dizer que não, né? A gente vê, igual eu comentei aqui, né? Já que falamos aqui das conversas, dos problemas sociais, né? Pessoas são desrespeitadas em locais, né? E aí, né? Bom, eu tenho um caso aqui, né? Aqui no canal, que é o vídeo "E se fosse seu filho?", que a minha comadre, não é o meu afilhado, mas é o primeiro filho dela, ele fica na cadeira de rodas, ele não tem, eu não sei explicar tecnicamente, tá? Ela explica no vídeo, então você pode ver lá. Um problema ao qual ele não consegue dobrar o joelho, então às vezes ele consegue, para andar ele precisa usar apoio, mas na maioria das vezes ele está numa cadeira de rodas, e por conta disso o joelho dele não dobra, ele não pôde participar, né, e estar em alguns brinquedos, alguns não, todos os brinquedos importantes do parque de diversões Beto Carreiro World. E você percebe um certo despreparo dos funcionários lá, não apenas com esse tipo de situação, mas com outros tipos, como recentemente minha irmã esteve lá, minha irmã é diabética, e ela estava usando aquele sensorzinho, né, que ela faz a leitura, e ela não pôde entrar no brinquedo e o cara não sabia explicar porque não podia. Então se perdem, né? Então é claro que acontecem desrespeitos, né? Eu já mencionei aqui no canal, né? O caso da minha irmã eu estou mencionando agora, e foi no mesmo parque. Mas não é só o parque, se fosse só o parque estava resolvido o problema, né? Basta orientá-los, alguém com cérebro compra, orienta bem seus funcionários e explica para as pessoas que elas precisam trabalhar com um pouquinho mais de alegria, porque eles estão ali vendendo sonho. Mas não é. Infelizmente isso acontece em vários locais, né? Quem nunca foi destratado em alguma loja, né? Ninguém nunca tomou um olhar assim do tipo, você é pobre, você não vai comprar. Por que você está aqui olhando, enchendo a minha paciência, caroçando aqui? Quem nunca recebeu esse tipo de... Não de palavras, né? Mas de olhares e tudo mais. Então, essas coisas acontecem de verdade. Agora, elas não podem ser utilizadas para que eu me beneficie e seja o representante. Uau, está chovendo. Se você ouvir um trovão aí, é a chuva. Está chovendo, né? E não está chovendo fraco. Um outro detalhe, enquanto gravo aqui o vídeo. Então,
eu não posso utilizar para meu benefício próprio. Eu tenho que utilizar, lógico, se eu estou processando, é porque eu quero que ocorra uma justiça. A começar, não é uma coisa de eu ser beneficiado financeiramente, mas de que isto provoque uma mudança de comportamento de quem cometeu o desrespeito com o outro, no caso, se eu fui desrespeitado. Então é para isso que as coisas servem, para elas resolverem e as pessoas entenderem que não podem tratar os outros como qualquer coisa. As pessoas não são coisas. As pessoas precisam ser respeitadas. Pois bem, dito tudo isto, é só para que fique claro, quando eu explico o substrato da inveja, que é utilizado nessas questões sociais, né? A falta, né? E aí a questão da falta de diplomacia não é uma negação de problemas, ao contrário, a gente sabe que tem gente desrespeitosa, violenta, agressiva, mal educada, né? Que utilizam de palavras ruins ou são ignorantes em alguns assuntos e aí precisam agir e não sabem como agir. A gente sabe tudo isso, né? Então isso aí, as pessoas precisam se converter. Pare e pense agora, meu irmão, minha irmã. Se estas pessoas que destratam as outras, estas pessoas que maltratam as outras, que agem agressivamente, fossem verdadeiramente, eu não estou falando essas conversõezinhas aí, mas convertido no sentido de fazer sempre este exame de consciência, compreender que realmente nós não somos homens e mulheres bonzinhos, né? Ai, nós amamos verdadeiramente, não. Uma conversão que faz um exame de consciência, que muda seu comportamento, que tem uma atitude que a cada dia, procura dar uma demonstração de amor, que não é um sentimento. O amor não é um sentimento, ele é um ato concreto. Então, quer dizer, eu entendo que as pessoas não querem ser destratadas, então o que eu faço? Se eu não sou um cara, eu não faço um atendimento, mas eu tenho contato com pessoas. Então o que eu tento fazer? Não sei se consigo sempre, mas eu luto para ser o mais educado possível, né? Sem mudar o meu temperamento, sem querer ser quem eu não sou, sem querer inventar uma personagem, né? E aparecer para os outros, tudo bem, tá? Não preciso criar um, né? Nem sempre a gente tá, né? Às vezes você tá normal, mas com tranquilidade, poder tratar bem, poder olhar para o outro e ver uma pessoa assim como eu e que também precisa da salvação assim como eu e que também é necessitado da misericórdia de Deus assim como eu. Então, se eu puder ser este sinal da graça de Deus, que eu seja. Então, pense no seu irmãozinho, pense na pessoa que você tem contato naquele momento, por mais difícil que seja, por mais legal que seja, ou por pior que seja, por mais terrível que seja, como uma oportunidade de amar, quer dizer, uma oportunidade de um ato concreto de fazer um bem para ela. Entendeu? Não se trata de, estou sentindo uma alegria, um gostosinho aqui no coração, então aí eu faço bem. Aí no dia eu não estou bem, eu trato todo mundo mal. Não é isso que Jesus espera de nós. Jesus espera de nós um verdadeiro ato. Mesmo com chuva ou sem chuva, com som de chuva aí, você pode usar então o vídeo para duas coisas. Se o som da chuva estiver aparecendo aí para você, você pode, neste momento, me ouvir, depois tu põe de novo o vídeo, aí quando você ouvir pela segunda vez, você usa antes, né, naquele momento de dormir. Aí você põe mais baixo a minha voz, aí a chuva vai estar ali, tu vai dormir, né? Então o vídeo vai servir também para pessoas que estão com insônia. Vai ajudar a dormir. Espero que não seja pela minha voz, porque se for pela minha voz, então significa que eu estou fazendo as pessoas dormir com o vídeo. Espero que não. Vamos lá então tratar ponto a ponto do 7º e do 10º mandamento, que estão ligados a tudo isso que a gente tratou nos últimos encontros e que trataremos nos próximos. O que nos proíbe o 7º mandamento? Não furtar. Proíbe. Ele nos proíbe tirar ou reter injustamente as coisas alheias, quer dizer, as coisas que não são suas, são dos outros, e causar dano ao próximo nos seus bens de qualquer outro modo. Ou seja, qualquer dano ao próximo também não pode.
o fato do furtar, quer dizer, eu pego pra mim, já é um mal. Mas também causar um dano, quer dizer, eu prejudicar, eu não tenho, mas ele também não vai ter. Aí eu dou um jeito de, sei lá, furar os pneus do carro de alguém, porque eu não gosto que ele tenha o carro e eu não tenho. Entendeu? Então, coisas assim, de você ficar tentando criar situações para prejudicar o que é do outro. Isso é um pecado. Logo, a gente já confere e confirma novamente que existe o direito de propriedade inscrito também nesse mandamento do não furtar. Olha que coisa interessante. Furtar quer dizer tirar injustamente coisas alheias contra a vontade do dono. O dono não permitiu o uso, não permitiu mexer, não é seu. Então não mexa. Quando ele tem toda a razão e todo o direito de não querer ser privado do que lhe pertence. Ele não quer que tire dele, é dele, ponto final, acabou. Ele pode ter, deixa ele lá. Entendeu? Então paremos de ficar preocupado com o que tem, porque eu não tenho, porque o outro... Parou. Pare de se preocupar com o que é do outro. Por que se proíbe o furtar? Porque se peca contra a justiça. E se faz injúria ao próximo, tirando e retendo contra o seu direito e contra a sua vontade o que lhe pertence. Então, às vezes, tira-se direitos das pessoas de terem. Ela teve a oportunidade de ter, ela teve a condição de ter. Né? Não, mas porque os outros não têm, ela precisa olhar para o lado e pensar em quem sofre, em quem não tem. É dela. Pensa em você. Se você entende como injusto o que ela tem, então você não tem. Mas não é isso que acontece, não é verdade? O que acontece é que a gente quer ter, o outro tem, a gente reclama. E aí esse é o problema. O que são coisas alheias? São todas as coisas que pertencem ao próximo. Pertencer ao próximo não é teu, das quais tem a propriedade ou uso, ou simplesmente as que ele tem em depósito. Está guardado, é do cara. Não, mas eu peguei porque ele nem usa. Mas eu invadi porque ele nem usa. Porque é improdutivo. Não interessa, é dele, não é? Não é teu. Pecado gravíssimo, gente. Sem terra está em... você é sem terra ou sem teto, você está em pecado gravíssimo. Não porque você é sem terra, não porque você é sem teto, mas porque você quer tirar o que é do outro e não quer ter o que é seu. Não está errado de pessoas que não têm um local para morar de pedirem, se elas não têm condição. Fala, eu não tenho condição, eu não consigo nem pagar nada, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma casa, eu preciso de um lar, todo mundo tem que ter um lar, sim. Agora, isto não se resolve invadindo a casa dos outros, invadindo a propriedade dos outros e tomando a terra dos outros, ou simplesmente destruindo, como eu vi, porque eu trabalhava numa empresa que trabalhava com a Aracruz, do sem terra invadir o terreno da Aracruz, destruir um projeto de 20 anos que estava trabalhando inclusive para remédios, né, que poderia algumas coisas gerar remédios, né, coisas para alimentação. Ora, remédios e alimentação é bom para você, ser humano? Então olha o mal que eles fizeram destruindo a fazenda da Aracruz, né, um projeto de 20 anos. Então é pecado gravíssimo invadir o que é do outro. De quantos modos se tiram injustamente as coisas alheias? De 2 modos: furto e roubo. Furto é quando você tira ocultamente a coisa alheia. Quer dizer, você pegou ali, né, ninguém estava vendo, você esticou a mão leve, né, sumiu com o negócio. E o roubo, tirando com violência ou manifestantemente as coisas alheias. Então, quer dizer, o furto é oculto, o roubo é violento. Em que casos podem tirar as coisas alheias sem cometer pecado? Existe isso? Existe. Em que caso a gente pode tirar uma coisa alheia sem cometer pecado? Simples, olha que resposta simples. Quando o dono não se opõe. Ou então, quando se opõe injustamente, como aconteceria, prestem atenção, se alguém estivesse em extrema necessidade, contanto que se tirasse só o que é estritamente necessário para suprir a necessidade urgente e extrema. Quer dizer, o cara está numa necessidade tremenda e aí ele roubou. Eu vou dar um caso para vocês e aí você vai ficar chateado. Recentemente, não é recente, mas aconteceu. Um homem
entrou num mercado, esses mercadinhos, né, que não é pequenininho, mercados de bairro. Ele entrou e ele pegou um macarrão e um pacote de bolacha. Um macarrão e um pacote de bolacha, quer dizer, ele pegou estritamente para se alimentar. E não era para alimentar só ele. Ele dizia que ele queria pegar o macarrão e a bolacha para alimentar os filhos e a esposa. O que aconteceu com ele? Ele foi preso e ficou enjaulado e não tinha ninguém que pudesse fazer justiça por ele. Isso aí não devia nem ter sido considerado roubo. A grande diferença é que pessoas que realmente estão com fome, eles pegam aquilo que é estritamente necessário. Enquanto isso, alguns locais como nos Estados Unidos, não é os Estados Unidos inteiro, vocês sabem que os Estados Unidos têm legislação própria para cada estado. Então, Califórnia, ali Los Angeles e tudo mais, tem alguns locais que a lei definiu que eles podem roubar e não precisa ser preso e não dá nada até um valor específico. E é um valor alto, tipo, se fosse no Brasil lá, mais de R$1.000. Um pouquinho mais, vai. Como se fosse R$800. O que começou a acontecer? O pessoal começou a entrar nas lojas e pegar. E vai embora. E não fala nada. E o lojista não pode falar nada. Só que coisas até eletrônicas, que às vezes está preso, o cara não pega. Ele tira com violência, quebra o negócio, quebra o patrimônio. E isso não é considerado. Entende? Isto é um pecado gravíssimo. Primeiro, porque essa pessoa não tem necessidade. Não tem necessidade. Segundo, que está pegando o que não é dele. E não é para o sustento. Porque o cara pegava celular e outras coisas. Que não era para um uso, para uma necessidade realmente extrema. Inclusive entrava a molecada assim, a rodoários, pegando celular, pegando as coisas lá, porque a lei está protegendo. A lei está protegendo roubar. A lei está protegendo a pessoa ir pro inferno. Você já parou para pensar nisso? Quando fica esse negócio de ai, porque o bandidinho só queria tomar a cervejinha. Não, ele está indo pro inferno. Porque ele está considerando o seu ato ilícito de tirar o que é do outro, de criar uma, de tirar a alegria do outro, de fazer mal a ele, de fazer mal ao outro, de tirar aquilo que era da pessoa. Ele está considerando que ele é mais importante do que o outro, então ele está tomando. Então isso é um mal. Os políticos, quando defendem bandidos, e aí entenda o que eu quero dizer. Eu não estou falando de tortura, porque ninguém tem que ser torturado, ninguém tem que ser judiado, mas tem de haver a justa medida para o ato de agressão, de roubo, de latrocínio e tudo que ocorre, nestas roubadas, nessas coisas que acontecem. Então sim, tem de haver força policial. O policial precisa agir com força, e muitas vezes não é bonito, gente. Eu não estou dizendo que isso é bonito, mas é bonito roubar? Claro que não. Aliás, o roubo e o assassinato, então 5º, 7º, 10º mandamento, são os únicos que as pessoas que se acham muito boazinhas costumam dizer que não fazem. É só assim, eu não mato nem roubo. É claro que tem outros que a gente já mencionou aqui, mas todo mundo tem maneira de falar, eu não mato nem roubo. Então assim, até onde eu sei, até para as pessoas que não estão nem aí com religião, ela dizer que não mata e não rouba, ainda é um ato de virtude, um ato de bondade, um ato de verdade, um ato construtivo, um ato bom, não roubar e não matar. Então ainda é, para a grande maioria da população, mas a gente começa a ver uma deturpação, uma estranha deturpação, que eu não sei se é uma cabeça desorientada, porque observa, só está vendo um lado e não vê o outro, que é o caso do pessoal do dito direitos humanos. Não que os direitos humanos não existem, a gente já explicou aqui que ele existe, e ele tem de estar 100% atrelado aos 10 mandamentos. Se ele estiver fora dos 10 mandamentos, ele não é direito humano coisa nenhuma, ele não é direito natural coisa nenhuma, ele está fora dos 10 mandamentos, ele não é. Então estas estranhas defesas, eu não sei porquê.
ou se é um uso para controle da sociedade. Utilizar, inclusive, da bandidagem para controlar a população. A gente não sabe, não tem como responder, não tenho resposta para isso, mas são suspeitas, né? Então a gente traz aqui as suspeitas, a gente traz essas questões aí que podem ser, podem não ser. É só com furto e com roubo que se prejudica o próximo nos seus bens? Prejudica-se também com fraude, com usura e com outra qualquer injustiça contra os seus bens. Como é que se comete fraude? Enganando o próximo no comércio com peso, medida, moeda falsa, gêneros deteriorados, falsificando escritura, documento, um monte de coisa, né? Em suma, fazendo falsidades nas compras, quer dizer, você vai comprar, você é enganado. Já aconteceu comigo, de fazer uma compra e não receber, né? E aí você tenta achar a empresa, cadê a empresa? e recentemente, pessoas tendo problemas nos marketplaces aí. Marketplaces, você sabe, essas grandes empresas têm os seus sites, né? Aí todas as grandes, né? Casas Bahia, Americanas, Magazine Luiza, eles têm as suas lojas, eles têm o seu site. Dentro do site eles têm uma porção de produtos que não vendem nas lojas físicas, porque esses produtos não são vendidos por eles, são vendidos por pequenas lojas, pequenos produtores que utilizam da base, né, dessas lojas para vender. E às vezes eles dão uns golpes. Então isso aqui acontece. Então esse tipo de fraude acontece bastante, né, esses golpes pela internet. Nas vendas também, né, para quem vende, para quem compra, ou em qualquer outro contrato. E ainda quando não se quer dar o preço justo ou preço combinado. Quer dizer, você engana a pessoa dizendo que é um preço e na verdade era um preço inferior, né? Você dá um preço muito maior, ou você está tentando lavar dinheiro e aí vendendo um produto ilegal. Então tem várias dessas coisas. De que modo se comete a usura? Exigindo sem título legítimo um juro ilícito por uma quantia emprestada, abusando da necessidade ou da ignorância do próximo. A gente pode falar do pessoal, né, que o pessoal fica falando, né, que até ameaça de morte aí, o cara pediu para agiota, o agiota comete usura. Mas eu fico pensando, será que esses cartões de crédito não cometem usura, não? Porque precisa de um juro de 280% ao mês, não sei quantos por cento, né? Mais de uma centena de por cento ao mês, deixar a pessoa presa no rotativo. Temos hoje trovões, né? Eu acho que é a primeira vez que eu faço um vídeo com bastante trovão. Não sei como é que o vídeo vai chegar aí. Eu tô falando aqui, talvez você esteja ouvindo, talvez não vai ouvir nada, né? Mas depois, né? Se foi muito incômodo, depois tu comenta aí. Então, veja, será que não é ilícito esses juros cobrados, né? Aqui não está marcado, não está, mas a gente pode considerar a questão da usura no sentido, né, já que falamos de juros, e aí todo mundo vai lembrar de juros Selic, disso e daquilo, a gente pode pensar também na inflação causada devido ao aumento de impostos. Até que ponto, né, o Estado é necessário existir? Para ele existir, ele precisa de dinheiro. A igreja não é contra isso. Mas até que ponto é justo? Há quem diga que todo imposto é roubo, porque não consegue ver nenhum bem do Estado, né? Mas o Estado precisa ter alguns serviços básicos que não dá para ser pago. Por exemplo, você não vai ter os militares, o exército, né? Então a questão da segurança, até algumas questões da saúde, pagas apenas pelo... Opa, não sei se o doutor me bateu aqui. Apenas pelo privado. Não dá, né? Então não dá para ter uma segurança privada no país. Você precisa ter o exército, você precisa ter os militares, você precisa ter isso. Então você precisa ter impostos. Agora, até que ponto é justo esses impostos? O quanto é que deveria ser cobrado? Isso é uma coisa que tem que se parar para pensar. Se o próprio governo, quando define que vai aumentar muito mais os impostos, ou vai começar a cobrar impostos que não eram cobrados, ou exige que tais relações de trabalho agora tenham impostos, porque
Porque quando ela é apresentada, até às vezes a própria imprensa defende certos impostos aí, ela é apresentada como se fosse fazer um bem para o trabalhador. Mas eu quero entender por que eu, funcionário de carteira assinada, custo para a minha empresa 2 vezes mais. Custa um Leandro e mais um Leandro só de impostos. Então, será que isso é justo? Será que não é um pecado já estabelecido na sociedade brasileira, a questão dos impostos? Então pare para pensar se ele não está na mesma linha da usura. Porque muitas pessoas acabam, os caras estão sonegando. Estão sonegando ou estão sem condições de pagar? Porque se ele pagar, ele não consegue viver e pagar seus funcionários ou pagar as suas dívidas ou ter algum lucro. Vamos pensar nisso. Né? Que outras injustiças se cometem contra os bens do próximo? São injustiças, fazer o perder injustamente o que tem, quer dizer, então se enganar e tal. Danificá-lo nas suas propriedades, propriedade intelectual, propriedade física. Bom, não trabalhar como se deve. Bem contra o próximo. Você trabalhador, se você trabalha e você não honra o seu trabalho, você não faz o que tem que fazer, fica reclamando do seu trabalho, aí quando tem que trabalhar não trabalha, você está agindo contra o bem. Porque a empresa tem uma finalidade, tem um produto que ela faz que é para fazer algo de bom para alguém. Quando você não faz, você está colaborando com o mal. Ok? Não pagar por malícia as dívidas e mercadorias compradas. Pessoas que agem de má fé, enganam os outros. Né? Compra o produto, mas não paga. Fica com a dívida. Não, mas se eu não fizer... Será que você precisa realmente disso? Será que se você precisa realmente desse produto? Será que não dá para esperar? É um roubo. Acredite, meus irmãos. É um roubo? Esse trovão eu tenho certeza que apareceu para vocês aí. Ferir ou matar os animais do próximo. Você que fica pondo veneno para gato. Tá vendo? Você que põe veneno aí para matar gato. E não tinha por que fazer isso. Você que joga comida com veneno de rato para cachorro comer. Você tá pecando grave, hein? Tá vendo? Estragar ou deixar estragar-se o que se tem em depósito. Aquelas pessoas que, não, porque as sacas de não sei o que, de arroz, de trigo, não, porque se a gente vender agora tá barato, queima tudo aí, destrói. Não. Se isso poderia ser para pessoas que têm necessidade, isso tem que ser doado. Se não dá para vender, não, mas vai falar, mas já perdeu. Já perdeu. Por que não pode? A não ser que fosse causar realmente um mal. Né? Igual o restaurante às vezes joga comidas fora, né? Não é porque, não, a gente é desumano. Não, algumas coisas eles não podem doar. Se eles doarem e a pessoa morrer, aí depois eles têm um outro problema. Então aí existem equilíbrios e justiças aí. Estragar ou deixar estragar os que se tem em depósito, que é o que eu falei. Impedir alguém de auferir um lucro justo. Novamente a gente pergunta, será que esses impostos, que o cara poderia ter um lucro melhor e pagar melhor os funcionários, dependendo da quantidade de impostos que se cobra para o funcionário, para a empresa, no produto, será que eles são justos? Imposto sobre imposto, né? E você pega o ICMS, aí você tem que cobrar no valor total da nota, na qual já está embutido o IPI, então você joga novamente o ICMS que já estava embutido. Temos um problema aí. Imposto sobre imposto? Será que é justo? Auxiliar os ladrões. Você, deputado, que está defendendo o ladrão de ser beneficiado e receber, esconder ou comprar coisas roubadas. Não, eu comprei de um cara que vendeu um produto muito, muito, muito mais barato. Quanto mais barato? Não paguei nem imposto, não paguei nada. Opa, peraí. Será que não tem nenhum problema? Então tem que pensar, né? Você está comprando o produto aí depois fica, mas eu não sabia. Não, você sabia e você tá de sacanagem, cara. É pecado grave roubar? É pecado grave contra a justiça quando se trata de matéria grave, porque é de suma importância que seja respeitado o direito que cada um tem sobre os próprios bens.
e isto para bem dos indivíduos, das famílias e da sociedade. Quando é grave a matéria do furto? É grave quando se tira coisa importante, ainda quando, tirando-se coisa de pouca monta, o próximo sofre com isso grave dano. Pouca monta, porque a pessoa tem pouca coisa, né? O que nos ordena o sétimo mandamento? O sétimo mandamento ordena-nos que respeitemos as coisas alheias. É para respeitar o que é do outro. Ai, mas o outro tem, é injusto. Não é injusto, você que está dizendo que é injusto. Você quer ter o do outro. Pare de inveja. Então, por isso que primeiro eu falei de inveja, agora eu estou falando aqui. Que paguemos o justo salário aos operários. O sétimo mandamento exige que os funcionários ganhem o salário justo. É justo você pagar uma mixaria para ele ter a sua esposa, seus filhos, ou então seu marido e seus filhos, e ele não poder ter um bom descanso, um bom cuidado, como você, empresário, cuida da sua família? Você que é bom, você que está bem, né? Não é o que está correndo atrás aí, que abriu a empresa e está vendendo almoço para comer a janta. Nós estamos falando de quem tem condição, já está com lucro, já está estabilizado. Precisa pagar essa mixaria aí? Não era melhor pagar o correto? Então, dependendo do que você está pagando, você está em pecado gravíssimo, tá? Dependendo de como você está pagando e do porquê você está pagando pouco. Não é a pessoa que está em uma situação difícil, complicada. Não, a pessoa que está pagando pouco de sacanagem. Tá bom? E que observemos a justiça em tudo que se refere à propriedade alheia. Olha o direito de propriedade aí, gritando nos nossos ouvidos, hein? Falando para nós que as pessoas têm direito de propriedade, sim. A quem pecou contra o sétimo mandamento, basta que confesse? Não basta que se confesse. É necessário que faça o que puder para restituir as coisas alheias e reparar os danos causados ao próximo. Então, gente que roubou, gente que depredou propriedade, destruiu propriedade, pessoas que utilizaram de suborno, de ganho ilícito, de algum modo vai ter que ver como vai fazer para reparar o dano causado ao próximo. Se vira. E o que é a reparação dos danos causados? É a compensação que se deve dar ao próximo pelos frutos e lucros perdidos por causa do furto e de outras injustiças cometidas em seu prejuízo. A quem se devem restituir as coisas roubadas? Aquele a quem roubaram. Aos seus herdeiros, se já tiver morrido, a pessoa que foi roubada. E se isso for verdadeiramente impossível, não tenho como restituir quem eu roubei e tudo mais. Quem eu enganei, quem eu furtei, quem eu sacaneei, não lembro mais nem quem era. Então, deve-se dar o valor aos pobres. Então você vai arrumar um pobre, você vai ajudar um pobre com esse valor, e obras pias, quer dizer, obras santas da Santa Igreja, que está ajudando pessoas pobres, que está ajudando órfãos, que está ajudando viúvas, que está ajudando pessoas necessitadas. Ok? E o que se deve fazer quando se acha alguma coisa de grande valor? Bom, deve-se empregar grande diligência para achar o dono e restituir-lhe fielmente. Você encontrou? Era seu? Não, não é seu. Eu tenho condição, assim, você achou, sei lá, vou falar até um valor alto aqui, sei lá, R$500, R$600 na rua, mas só tá o dinheiro lá, não tem ninguém na rua, igual agora tá chovendo aí fora, não tem ninguém na rua, as notas estão tudo caídas no chão, não tem dono. Você não vai, porque se você agora pegar e anunciar na internet, falar assim, acabei de achar R$800 aqui, R$600 aqui na rua, todo mundo vai dizer que perdeu. Então aí não dá, nesse caso não dá. Então é isso. Mas assim, achei uma carteira, tem lá o RG, tá tudo indicado, você entrega. E não é, mas ainda tinha dinheiro aqui, eu peguei, aí eu falo para ele que... Então você ainda tá mentindo, então você vai cometer o pecado do roubo
E ainda vai cometer o pecado do 8º mandamento, você é um mentiroso. Então para de querer mentir, não minta. Trabalhe com a verdade, trabalhe com o bem. Ok? Vamos lá, 10º mandamento, que é uma continuidade, podemos dizer. O que ele proíbe? Não cobiçar as coisas alheias. O que é do outro? A propriedade do outro. Não é para ser cobiçado. Não é para ser roubado e não é nem para ser pensado em roubar. Olha só. Não cobiçar as coisas alheias proíbe o desejo de privar o próximo dos seus bens e o desejo de adquirir bens por meio injusto. Então quer dizer, se você priva o outro de ter e você deseja adquirir um bem por meio ilícito, isso é um pecado gravíssimo. Por que Deus proíbe o desejo dos bens alheios? Quer dizer, por que Deus proíbe o que é do outro? Porque Ele quer que nós, até interiormente, sejamos justos e nos conservemos cada vez mais afastados de ações injustas. Por isso, Deus manda, por exemplo, no 6º mandamento e no 9º, que você não deseje a mulher, o homem do próximo, da próxima. Exatamente por isso. Porque ele quer que você se afaste, inclusive mentalmente. Porque se isto mentalmente te controlar, você vai fazer o que é mal. Você vai agir maldosamente. Você não vai agir de modo justo, de modo correto. Entendeu? E vira cultura interior. O que nos ordena o 10º mandamento? Ordena-nos que nos contentemos com o estado que Deus nos colocou. Ai, então eu não posso enriquecer. Não, mas espera aí. Antes de eu continuar a frase. Ai, mas e se eu enriquecer? Então não pode? É um pecado? Não, não é isso. É que a primeira coisa que a gente costuma fazer é ficar praguejando, reclamando da vida. É a falta da gratidão, ou seja, nós estamos cometendo um pecado contra o 1º mandamento. Você é uma pessoa ingrata, o 1º mandamento está sendo descumprido. Pessoas ingratas, pessoas que olham para a sua vida e vivem reclamando, vivem praguejando, falando mal de tudo, falando mal das coisas, falando mal da sua vida, reclamando de tudo. Você está se tornando injusto com Deus. Porque Deus lhe deu uma vida, lhe deu tantas coisas, você está aí reclamando. Então, Ele nos ordena que nos contentemos no estado em que estamos nesse momento. Nesse estado que você está nesse momento, seja grato, seja paciente. Ele não falou para você parar de trabalhar. Se você enriquecer, será o novo estado que você estará. E aí seja grato nesse novo estado. Mas, vamos lá, vírgula. E soframos com paciência a pobreza. Quando Deus nos queira neste estado. Entendeu? Puxa, estou desempregado. Puxa, estou sem dinheiro. Puxa, tenho uma dívida gigantesca. Então, eu aprendo a sofrer com paciência esta dívida que eu estou enfrentando. Este momento de pobreza, este momento de desemprego. Leandro, eu não posso pedir emprego para Deus? Eu não posso pedir dinheiro para Deus? Bom, eu não sei se Deus é um banco e vai te dar o dinheiro. Mas eu sei que Deus ajuda, né? Deus ajuda com a providência dele. Não conheço quem procura o Senhor e passa fome. E fica sem condição nenhuma. E se a fome vem, é Deus ainda ensinando alguma coisa para este homem justo. Né? A história de Jó deveria nos inspirar. Quem já passou por problemas aí de dívidas muito grandes, junto com desemprego, junto com o caos, então você começa a entender. Né? Quando chega um dia que você está no meio da rua, desempregado, né? Você olha o mendigo parece estar melhor que você. Naquele momento. Não que ele esteja totalmente melhor que você, mas naquele momento. E aí você começa a tentar entender. O que Deus quer me ensinar com isso? Porque não era para eu estar melhor? Será que eu sou tão ruim assim como profissional, como funcionário, como pessoa? É isso que passa, né? Na cabeça de quem está naquela situação. E aí quando ele olha, ele talvez veja aquele que está ali, pedinte. Talvez o pedinte esteja melhor que ele naquele momento. Ele não sabe o que fazer.
porque ele não sabe como é que ele vai chegar em casa hoje. Mas ele precisa aprender a sofrer com paciência e aprender a amar este estado que ele está, né? Que é quando Deus nos quer nesse estado. Ai, não, mas Deus quer que todo mundo sofra, fique na pobreza, fique no sofrimento. Mas eu penso que não é uma coisa, né? Ai, Deus quer. Mas Deus sabe o que é melhor para nós, mais do que nós sabemos. Então, é um estado difícil, às vezes até pela nossa burrice. A gente sabe que a gente erra muito mais, né? Que a culpa muitas vezes é nossa. Não tem nada a ver. A gente coloca depois para Deus, mas a gente já criou 1001 contas, né? Que não precisava. Trocentas dívidas que não precisava. Um monte de situação e fica gastando dinheiro com o que não precisa. Aí quando nos falta o dinheiro, a gente fala, e agora? Ai, não guardei um fundo de reserva. Ai, não tem não sei o que. Ai, criei uma dívida não sei o que. É lógico, você vai chorar mesmo, né? Como cristão, como pode o cristão estar contente na pobreza? Nós vamos tratar de riqueza e pobreza ainda, mas vamos responder essa daqui, porque quando a gente voltar nós vamos tratar com mais profundidade aí. O cristão pode estar contente até na pobreza, considerando que o maior de todos os bens é a consciência pura e tranquila, que a nossa verdadeira pátria é o céu, quer dizer, não acaba aqui. E que Jesus Cristo se fez pobre por amor de nós. Ninguém pensa em Jesus, né? Jesus trabalhou, mas não era um homem rico, financeiramente rico. Trabalhou, era carpinteiro. E prometeu um prêmio especial a todos aqueles que suportam com paciência a pobreza. Nós vamos entender que existe um desígnio, uma necessidade de que existam, se existem pobres, de que existam ricos. Então há uma missão para o rico. Não é simplesmente assim, tem os pobres e tem os ricos lá que estão todo mundo comendo do bom e do melhor e não estão nem aí. Não, peraí. Se você é rico, você vai ter uma missãozinha aí para ser salvo, para se salvar, para aprender a amar o Senhor verdadeiramente. Esta situação vai te levar, né, a um comportamento, a diversas ações ao qual você na riqueza terá de fazer, porque senão não vai dar certo. E quem é pobre terá ações concretas que precisará fazer, porque se não fizer, também não vai dar certo e você terá sido apenas um pobre, reclamão, ingrato e que não conquistará o céu por não ter abraçado a santa pobreza, né? Estará pobre, mas não estará na pobreza evangélica, né? Vai estar pobre, vai estar sem dinheiro, vai estar reclamando, vai estar lá, né, falando lá para os outros, estamos aqui na luta, tal, mas não, simplesmente isso, nada demais, apenas um reclamão, um resmungão. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos ser resmungões, nem reclamões, nem nada. Nós queremos que na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, nós possamos verdadeiramente encontrar o Senhor e amá-lo. E não mais ficarmos presos àquilo que é do outro, àquilo que o outro tem. E se o outro tem e nós não temos e gostaríamos de ter, façamos a nossa caminhada para ter aquilo, né? Eu quero um livro. Então vai lá, vai atrás. Eu queria conquistar, eu queria ter um negócio próprio. Então vai ver como é que faz para ter um negócio próprio, para poder trabalhar e tudo mais. Vai lá. Mas muita gente fica afetada pelas situações e depois não sabe como agir e reclama da vida, reclama das coisas. Que isso não aconteça conosco e que nós possamos ser verdadeiramente prudentes e verdadeiramente fiéis ao Senhor. Eu espero que você tenha entendido e ouvido com muita tranquilidade aqui o 7º e o 10º mandamento para a nossa continuidade da caminhada. A todos vocês, que Deus os guarde.